Agora são 7h16. O Intercept Brasil publicou neste domingo reportagens explosivas mostrando discussões internas e atitudes altamente controversas, politizadas e ilegalmente duvidosas da Força-Tarefa da Lava Jato, coordenada pelo procurador renomado Deltan Dallagnol, em colaboração com o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, celebrado a nível mundial. Produzidas a partir de arquivos enormes e inéditos, incluindo mensagens privadas, gravações de áudios, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens, enviados por uma fonte anônima, as reportagens revelam comportamentos antiéticos e transgressões que o Brasil e o mundo têm o direito de conhecer. Eu acabei de ler exatamente o que o Intercept Brasil colocou em sua primeira reportagem para falar desse escândalo que está realmente tendo repercussões no Brasil e também, acredito, já fora dele. Vamos falar neste momento com o jurista Pedro Serrano, ele que é professor de Direito da PUC de São Paulo. Olá, Pedro Serrano, bom dia. Bom dia. Pedro Serrano, todos querem saber como é que deverão ficar, né, no caso, o julgamento, né, principalmente do ex-presidente Lula e também demais envolvidos da Lava Jato com essas denúncias, né, e se é possível, né, que esses procuradores sejam processados, né, disciplinarmente, qual que é o impacto, né, na sua opinião, dessas denúncias? Olha, eu creio que é chocante tudo que foi feito, não dá para minimizar o fato, né? Houve um tipo de relação entre juiz e procuradores absolutamente antiética e absolutamente fora de qualquer padrão de legalidade, né? Que demonstram absoluta imparcialidade do juízo em relação a pessoas, vamos dizer, ao Lula e outras pessoas, né, do PT, inclusive, mostram a adoção de atitudes judiciais ou a pretensão de adotá-las com finalidade política, o que é gravíssimo, para interferir em eleição, inclusive, né? Mostra o juiz interferindo em medidas investigatórias, o juiz debatendo decisões judiciais com o Ministério Público, sem presença dos advogados. Ou seja, primeiro, o processo contra Lula, isso aí demonstra absoluta nulidade. Se o processo contra Lula for mantido, o sistema judiciário brasileiro demonstra ausência absoluta de seriedade, absoluta de imparcialidade, demonstra absoluta ausência de cumprimento mínimo da Constituição, e não só da Constituição, de normas básicas de civilização. A coisa ficou muito séria, quer dizer, nós temos agora provado documentalmente a parcialidade do juiz Moro. O juiz foi absolutamente parcial e os procuradores agiram politicamente, né? O que é muito grave. Agiram não vamos dizer, no exercício da sua competência legal, mas com um desvio de poder. Agora, o problema: essa documentação foi obtida aparentemente de forma ilícita, né? Então, eu não creio que seja uma documentação apta a gerar a criminalização de ninguém, né? Ou seja, uma documentação que não pode gerar consequências criminais, de sanção criminal, para nenhum procurador, nem juiz, né? Senão, eles deveriam ser punidos, né, por vários crimes, né? Mas como não é o caso, agora isso não significa que essa documentação não deva beneficiar réus. São coisas diferentes, né? É óbvio que ela deve beneficiar os réus que estão envolvidos em todos os inquéritos e processos que essa documentação atinja, né? Vamos dizer, que isso atinge. Então, um deles é Lula, né? Eu acho que a atitude decente do sistema de justiça brasileiro é a anulação imediata de todos os processos, né, em que haja demonstração que houve parcialidade do Ministério Público e do sistema de justiça. Acho que seria eticamente adequado, no plano ético, afastamento desses procuradores das suas atividades em Curitiba, designação para trabalhar em outro lugar, né? Acho que seria o mínimo para poder dar uma resposta à sociedade, né?
Vi que o Ministério Público lançou uma nota ontem reagindo contra a divulgação, mas é estranho, porque quando foi divulgado, por exemplo, a conversa entre Dilma e Lula, não sei se você se recorda disso, mas Lu. Claro, a gente lembra sim, e está citado inclusive na reportagem aqui do Intercept também, né? Então, por exemplo, o Deltan Dallagnol defendeu como sendo, e o próprio Moro, como sendo algo de interesse público. Várias vezes foram defendidos, vamos dizer, divulgação de conversas, às vezes até privadas, entre as pessoas, divulgando que haveria interesse público. Esse caso é de interesse público imenso. Então, a divulgação do jornalista não tem nada de ilícito. Se houve algo ilícito, eventualmente de quem vazou, mas eventualmente, vamos ver, porque se foi algum interlocutor da conversa, por exemplo, eu acho que não é ilícita a divulgação e não é ilícita a obtenção da prova. Eu posso divulgar conversas que eu participei. Sim. Então aí, nesse caso, inclusive, serve como um fundamento para poder punir as pessoas. Serve como prova, né? Então, aparentemente, houve uma ilicitude, porque há uma suspeita de que tenha sido hackeado, né, os telefones das pessoas, né? Sim. Se foi isso, realmente, mas se foi aí houve interceptação telefônica, o que é um modo ilícito de obtenção da prova. Mas se foi um interlocutor da conversa, por exemplo, que vazou, não, eu posso divulgar as conversas, porque se eu estou divulgando e tive conhecimento de crime, eu posso divulgar. Isso é crime que foi feito, né? Então, ainda mais no caso desse, que envolve eleição para presidente da República, interesse público intenso, prisão de líderes políticos, né? Eu creio que, bem, o jornal aí, o site anuncia que vão ser mais documentos, né? Vamos aguardar para ver todos os documentos que compõem essas matérias, mas de qualquer forma é gravíssimo que já foi divulgado, né? Creio que coloca em xeque perante a opinião pública internacional o Estado brasileiro, né? A democracia brasileira, o sistema de justiça brasileiro, não acho que dá para ficar minimizando isso, né? Perfeito. Glauco, vamos participar aqui também da conversa. Glauco Faria também, Serrano. Bom dia, Serrano. Bom dia, Serrano. A gente, como você bem lembrou da questão da gravação, né, que foi vazada entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma Rousseff, aquela gravação mesmo o seu vazamento feito de forma ilegal serviu como base para uma decisão grave do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que impediu a posse do ex-presidente Lula como ministro, inclusive citando essa gravação como um dos fundamentos na sua decisão. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que mesmo sendo que tenha havido, aí no caso, uma interceptação telefônica ilegal, isso vai servir, por exemplo, para se pedir, como você disse, a nulidade do processo do ex-presidente Lula e também de outros réus? Não por isso. É por uma razão de garantia constitucional. O que a Constituição proíbe é o uso desse tipo de documentação para fins de punir alguém, não para fins de beneficiar um réu que está sendo punido. Deu para entender? Sim. Então, no caso... O direito reage de forma diferente em relação à prova obtida que beneficia o réu e à prova obtida que criminaliza alguém. Para criminalizar alguém, precisa ser obtido de forma lícita. Para beneficiar alguém, não necessariamente. O fato, o conteúdo material, a verdade material interessa mais aí do que o aspecto formal, né, para beneficiar. Então, eu creio que não há o que fazer. Quer dizer, veja, é um caso sério isso. O elemento civil... Eu já tenho denunciado, vocês aí têm às vezes acompanhado, né, as declarações há muitos anos. O meu pós-doc é sobre esse tema, um pós-doc anterior à Lava Jato, em que eu já denunciava que na América Latina processos, investigações e também impeachments, né, têm sido usados como medidas de exceção, com a finalidade, com a aparência de medidas democráticas, jurídicas e conteúdos político-tirânicos. Isso, para mim, a tese é muito bom, porque é demonstração material da existência do fenômeno, né? Mas assim, exatamente o centro dela é dizer que era o sistema de justiça o produtor dessas medidas, né? Então, assim, nesse ponto, quer dizer, eu tenho há tempos denunciado isso, que o processo contra Lula é uma fraude, né? Mas isso, como era uma fraude, essas afirmações eram no campo teórico-jurídico.
no campo de você fazer observação do processo e observar sinais, por exemplo, que o juiz era, vamos dizer, um juiz parcial. A mídia colocava o Moro na capa de uma revista contra o réu, num pugilato, lá numa cena de pugilato, a Veja, acho que fez isso. Então, era nesse sentido. Agora, isso aí é prova direta, material. Eu ainda estou meio estupefato que isso aconteça, quer dizer, que exista isso, né? Agora, quer dizer... não, desculpa, quer dizer, pode concluir seu raciocínio, não, eu já tenho outra pergunta aqui. Não, então, é algo que não tem sentido. Eu não entendo como as pessoas querem se defender disso, assim. Devia pegar o banquinho, como fala aquele apresentador de televisão, pegar o banquinho e sair de mansinho, porque não tem como se defender, não tem... o juiz tem esse tipo de contato com o Ministério Público, anunciar o que vai decidir, debater as consequências de sua decisão, planejar, né? Chegar com o procurador e planejar, articular estratégia. Esse absurdo. O juiz não agiu como juiz. O processo é totalmente nulo. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho do Moro. A gente estava falando dos procuradores, estava recomendando, né, que realmente eles se afastassem, né, obviamente. Agora, e o ministro Sérgio Moro, né? O que você imagina que ele deveria fazer? Ele já contestou. Ele já contestou. Eu sugiro o afastamento dos procuradores, que é uma medida de bom senso, uma medida ética, não por uma razão disciplinar. Tá. Porque para saber se pode ser punido ou não, nós temos que ver qual a origem desses documentos. Se a origem foi lícita ou ilícita. Como eu falei, por exemplo, se foi um dos interlocutores da conversa que vazou, a prova é lícita. Serve como prova em juízo. Se foi hacker que realmente fez, como está falado na carta do Ministério Público, o Ministério Público afirma, não sei com que base ele afirma isso, não sei de onde ele tira isso, já fez a investigação, já sabe, e não falou nada para o público brasileiro? Exato. Do conteúdo do que descobriu? Uma coisa tão séria desse tipo? Né? Eu suspeitei um pouco disso, quer dizer, tudo bem, foi hackeado, mas ao ser hackeado, toma contato com esse conteúdo e não anuncia ao público brasileiro? Anunciou tanta coisa, né? Falando que era de interesse público, tantas coisas privadas dizendo que era de interesse público, a própria conversa do Lula com a Dilma, e esse assunto não divulgou para ninguém, né? Porque se afirma que foi hackeamento é porque já tem certeza, já fez alguma investigação, né? Então é estranho, de qualquer forma. Mas vamos dizer, se for hacker, a prova é nula. Aí vamos dizer, eles não podem ser punidos, os procuradores aí, nem disciplinarmente. Mas se for interlocutor, pode sim, a meu ver. A prova é válida e eles devem ser punidos, criminal e disciplinarmente. Aí é grave, aí eu acho que tem que, a meu ver, assim, tem que ser ouvido, tem que dar direito de defesa, verificar o que vai ser o conteúdo da decisão lá na frente, mas em tese e em princípio podem ser punidos com sanções graves. Né? Agora, o que eu estou sugerindo é uma questão ética, não é uma questão... o procurador é inamovível, se ele quiser, ele não precisa sair dali. Né? É uma sugestão assim, de bom senso. Eu acho que os procuradores devem sair dali. E o Moro? Dessa função que eles estão. O Moro, ele está como ministro da Justiça, é uma função política, ele já saiu do judiciário, entendeu? Ele não está mais no exercício daquela função, né? Agora, vamos dizer, se vierem mais coisas, o que já veio é sério, quer dizer, vamos dizer, as gravações vão denotando uma participação política do juiz que interferiu na eleição, aparentemente. Ele buscou interferir, da equipe lá da Lava Jato, mostrou um contato indevido dele. Eu acho que também era o caso dele se afastar da função de ministro, porque o caso é muito grave. Né? Eu não conheço caso mais grave na história do judiciário brasileiro. Né? Então eu acho que eu não sei se seria adequado uma pessoa ser o ministro de Justiça do Brasil tendo participado de um caso desses. Vamos ver, a repercussão internacional vai ser muito grave. Mas por enquanto eu não faria nada, eu guardaria uns dias, vamos ver o que vem mais por aí. Perfeito. Glauco? Vamos tentar ver o que vem, né? Vamos esperar um pouquinho. Mas no caso
que você achou, na verdade, da reação do Ministério Público, né, Serrano? Porque a instituição em geral, quando a gente tem esse tipo de denúncia, né, ainda que obtida de forma ilegal, a primeira atitude de uma instituição é dizer que vai investigar. No caso, o Ministério Público Federal emitiu uma nota dizendo que, já dando praticamente os procuradores como inocentes na história, como sendo vítimas de um ataque hacker. Como que você vê isso? Como isso soa para as instituições brasileiras? Eu fiquei um pouco chocado, porque se eles afirmam que foi hacker, é que eles já fizeram alguma investigação. Então, eles sabiam da existência desses fatos graves. E eles agiram com incoerência, porque eles acharam muito importante comunicar para a sociedade brasileira certos fatos lá atrás, né? Que fatos que tem, vamos dizer, que eram contra, vamos dizer, um certo setor da política, um setor à esquerda, né? Agora, esses fatos, vamos dizer, que são favoráveis a esse setor, eles não comunicaram, né? E que são um escândalo muito maior do que aquele. Não tem comparação, dois políticos conversando com o juiz e um procurador, quer dizer. É gravíssimo esses fatos, né? Que procuradores falando em interferir na eleição brasileira, quer dizer, com usar dos seus cargos, das suas funções, das suas condutas para interferir na eleição partidária. Está proibido na Constituição, eles não podem exercer as suas funções por finalidade político-partidária, né? Então é de estarrecer, assim. Pode ser. Porque, veja, se eles afirmam que foram hacker, é que eles já investigaram. E como eles sabem que foi hacker? E se foi um interlocutor? E se foi alguém que ficou estarrecido com tudo aquilo e resolveu denunciar? Se foi algum interlocutor, é legítima a documentação, inclusive para efeito criminal. Eu não estou entendendo, entendeu? Como é que eles afirmam que foi hacker? Eles já investigaram para saber? Devem ter investigado. Então, não sei, isso precisa ser esclarecido. Eu acho que agiram um pouco, vamos dizer, atabalhadamente. Eles queriam agiram, inclusive estranho, quer dizer, soltaram já imediatamente uma nota com ansiedade, uma coisa meio estranha. Quer dizer, bem, não é estranho não, porque realmente as acusações são graves que contém ali. Mas como instituição, o Ministério Público tem que agir de forma menos ansiosa, de forma mais institucional, né? Mas depois dessas denúncias, eu sinceramente acho que o sistema de justiça brasileiro, o Ministério Público, estão num momento de uma crise imensa, de perda intensa de credibilidade como instituição. Eu acho que internamente eles têm aí que resolver essa questão, resgatar a credibilidade, a seriedade. Eu acho que não dá para... Nessa hora tem que falar. O Lula é um grande líder popular, que teve um papel importante na história do país. Esse julgamento contra ele vai ficar na história, e essa gravação mancha a história do judiciário de forma como nunca houve anteriormente. Então eu creio que, eu não sei se eles têm essa consciência, sabe? Mas assim, é algo que vai envergonhar o país, ou já está envergonhando internacionalmente intensamente, né? Não dá para não fazer nada também. Eles têm que fazer alguma coisa, né? Perfeito. E o papel agora do STF, Serrano? O Marco Aurélio já disse que essas mensagens colocam em dúvida a equidistância da justiça. O STF como um todo também, na sua opinião? Olha, eles têm que ser provocados. O judiciário não age como regra geral, de ofício nessas questões. Os advogados vão provocar. Não só os advogados de Lula, porque Lula não é o centro da questão aí, né? Você tem quer dizer, óbvio que ele é o personagem mais relevante para efeito político, né? Mas no plano jurídico você tem vários seres humanos ali, vítimas desse tipo de comportamento, né? Então os advogados dessas pessoas vão provavelmente agir, né? Agora tem que se investigar também se isso não é uma rotina lá em Curitiba. Em casos que não tem nada a ver com Lava Jato, eu estou falando, nada tem a ver com corrupção, entendeu? Tem que se investigar. Isso não pode ser assim. A justiça não pode funcionar assim. Isso não é funcionamento de justiça, isso não é comportamento de juiz, isso não é comportamento de procurador. Tem que se investigar. Tudo bem, vamos dizer, esses documentos não podem ser usados, o que não quer dizer que não deva haver investigação. Tem que se entender isso. Quer dizer, os fatos são gravíssimos.
Olha, eu acho que dificilmente poderia haver algo mais grave a ocorrer no sistema de justiça. As pessoas tendem a querer minimizar por causa da popularidade do juiz Moro. Mas é gravíssimo isso, quer dizer, Estamos diante de um divisor de águas, Serrano, a partir de agora? eu creio que sim, né? Porque, vamos dizer, o que era uma crítica teórica feita por alguns acadêmicos, uma crítica, vamos dizer, jurídica feita por alguns advogados, e uma crítica política feita por políticos ou por segmentos políticos, se transformou em prova e no maior escândalo da história do judiciário brasileiro. Perfeito. Então é isso. Então é um divisor, certamente. Tá certo, Serrano. Algo mais que você gostaria de acrescentar, que a gente não tenha abordado? É isso? A gente está levantando hoje com lá. as notícias e lendo, e estamos estarrecidos, eu creio, não só eu falo. Sim. Tenho conversado com colegas, ninguém está ainda. As pessoas estão ainda deglutindo, né? Atônitas, né? Se a justiça lá funciona assim, tem que parar a justiça lá, não pode funcionar assim. É impressionante. E as ligações também, né? TRF4. Tudo vai ter que ser investigado ali, porque não se pode funcionar um sistema de justiça dessa forma. Não pode haver esse tipo de relação, vai ter que... Não são só medidas administrativas, vamos mudar. Não, tem que investigar, ver se houve esse tipo de comportamento nos casos e punir quem agiu. Não dá para... Isso é muito grave. Perfeito. É a demonstração da fraude. Você lembra que eu falava? Sim. O processo contra a lei é uma fraude? É a demonstração da fraude. É a prova. Quer dizer, isso significa que a defesa não foi ouvida, que a defesa de fato não participou do processo, que o juiz agiu estrategicamente e não como julgador. Né? Isso é gravíssimo, sim. Quer dizer, o juiz foi totalmente parcial, que juiz e Ministério Público agiram político-partidariamente. Tudo de que todos os marcos civilizatórios de um processo penal não foram observados, não foi um processo civilizado. Foi muito semelhante ao que houve com Stalin, né, nos processos de Moscou. Havia a forma de um processo, mas o conteúdo era político-tirânico, com a finalidade de perseguir o inimigo, e não de punir um ser humano, né? Perfeito. Então, é trágico, né? Trágico. Tá certo, então. Pedro Serrano, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigado, até logo. Até logo. Falamos aqui com o jurista Pedro Serrano, ele que é professor de Direito da PUC de São Paulo.